Grita, empurra, chuta, bate, chora, desafia. Olá, mamães! Faz diferença na hora de lidar com a birra? Será que você precisa tomar precauções especiais? E nesse vídeo eu te conto tudo. Então fica até o final do vídeo para você descobrir a resposta para essas perguntas e também como lidar com a birra no autismo, TEA e TDAH. Eu também vou te contar uma dica de ouro para você lidar com a birra de uma criança autista em público. Eu sou Michelle Botrel, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em comportamento infantil, mãe de 2 meninos e atualmente eu moro aqui no Canadá, onde eu continuo os meus estudos sobre como melhor educar os nossos filhos. A birra em crianças autistas pode ser sim diferente daquelas em crianças neurotípicas e eu vou te contar agora algumas diferenças aqui. Bom, a comunicação. Crianças autistas podem ter desafios adicionais na hora da comunicação. Então, quando eles não conseguem realmente expressar o que eles estão sentindo ou precisam, a birra pode ser uma única forma ali do desespero, já que a frustração por não conseguir ou mesmo se fazer entender é muito maior. Sensibilidade sensorial. Então, muitas crianças autistas têm hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Então, uma birra pode surgir em resposta a um som alto, uma luz brilhante, uma textura desconfortável, que pode não afetar as crianças sem o transtorno da mesma forma. Dificuldade em transição. Então, a criança autista, frequentemente, ela se beneficia o quê? De rotina bem estruturadinha. Então, mudança repentina pode sim provocar uma birra intensa, enquanto crianças neurotípicas podem sim lidar com essa transição de uma forma mais flexível. Duração e intensidade. Então, as birras das crianças autistas, elas podem ser mais prolongadas, mais intensas, devido a essa dificuldade em regular as emoções. Isso pode levar a episódios que parecem difíceis de controlar. E agora você pode estar se perguntando, como que eu vou lidar com as birras em criança autista? Primeiro ponto, identifique os gatilhos sensoriais. Então, se a criança faz birra em ambiente barulhento, por exemplo, tente evitar lugares com muito movimento, ou use até fone de ouvido para que consiga cancelar aquele ruído. Se possível, você tem um espaço tranquilo ali onde você possa retirar aquela criança quando ela estiver super sobrecarregada. 2. Estabeleça rotina. Então, você vai criar uma rotina visual, com imagens, que mostra ali para aquela criança o que vai acontecer ao longo do dia. Isso pode incluir horário para refeição, brincadeira, transições, uso do banheiro. Saber o que esperar ajuda aquela criança a se sentir mais segura e reduz a ansiedade. 3. Use a comunicação alternativa. Então, se a criança ela tem dificuldade em verbalizar a sua necessidade, considere o quê? Usar cartões com imagens e uma tabela de comunicação. Isso permite que ela realmente indique para você como que ela está sentindo, que vai minimizar ali aquela frustração. 4. Dê avisos antecipados. Então, antes de mudar de uma atividade para outra, como sair do parque, por exemplo, avise a criança com antecedência. Faltam 5 minutos para ir embora. Isso ajuda a preparar mentalmente para aquela transição, reduzindo a birra. 5. Ensine regulação emocional. Então, você pode praticar técnicas de respiração profunda com a criança, você pode fazer um jogo em que ambos vão respirar juntinhos, de mão dada, soltando o ar lentamente, como se estivesse soprando uma vela. Isso pode ser útil quando a criança começar a ficar super agitada. Reforce comportamentos positivos, sim. Então, sempre que a criança expressar as suas emoções de uma forma respeitosa, adequada, ou ela conseguir lidar com uma situação difícil sem fazer birra, elogie. Então, você pode falar para ela, parabéns por me dizer que você estava bravo, ao invés de bater. Essa estratégia ajuda a criar um ambiente mais seguro e compreensivo, facilitando a gestão das birras e promovendo o bem-estar emocional da criança autista. Se você viu esse vídeo até aqui, comenta um emoji que está aparecendo aqui na tela, para que eu saiba se você gostou do tema. E os 5 primeiros que comentarem vão ter qualquer dúvida sobre educação respondida. E agora, Michelle, o que eu faço na birra em público? Bom, quando você se depara com uma birra de uma criança autista ali no ambiente público, um bom conselho é manter a calma. Buscar um espaço tranquilinho. Então, o que você faz? A birra começa ali, respira fundo, tenta se afastar junto com a criança, levando ela de uma forma respeitosa para um lugar menos estimulante, às vezes é uma área mais reservada, mais tranquilinha, um banheiro.
Enquanto isso, você usa um tom de voz calmo, reconfortante, para falar com aquela criança, mostrando que você está ao lado dela. Então você pode falar uma frase simples: vamos dar uma volta para a gente respirar um pouquinho, eu estou aqui com você. Isso não apenas ajuda a criança a se acalmar, mas também mostra para ela que você entende e está lá para de fato ajudá-la. Em situações públicas é importante priorizar o bem-estar da criança e o seu, permitindo que vocês duas se recuperem esse estresse com muita situação tranquila ao seu redor. Agora, você que já entende como lidar com a birra, mesmo do autismo, eu quero falar sobre a obediência no geral. Existe uma ferramenta capaz de fazer o seu filho obedecer falando apenas uma vez com ele. E depois de me mudar aqui para o Canadá e ter acesso aos estudos mais atualizados de psicologia infantil, eu descobri uma ferramenta que transformou o comportamento dos meus filhos aqui na minha casa. E graças a ela, conversar com os meus filhos e conseguir que eles realmente me obedeçam se tornou uma coisa mais tranquila do meu dia. E aqui em casa eu não preciso ficar me preocupando se meu filho vai surtar quando escutar a palavra não, ou se eles vão seguir as regras, fazer os combinados, ou mesmo seguir a rotina. Eu vou explicar por quê. O cérebro infantil está em desenvolvimento e há uma forma adequada de se comunicar com os nossos filhos. E quando você grita ou mesmo agressivo, a criança ela pode travar e tende a te ignorar ou ter uma reação super exagerada. E pensando nisso, eu desenvolvi uma ferramenta para facilitar o relacionamento entre pais e filhos, ensinando a maneira correta de falar para conseguir a obediência, especialmente em momentos ali de conflito. E se você quer que os seus filhos entendam o que você diz e obedeçam, tudo sem gritar, castigar ou precisar chantagear com presentes, toque no link da descrição desse vídeo aqui e inscreva-se no meu programa Linguagem da Obediência. E saiba como se comunicar com o seu filho sem temer quando você precisar falar não para ele. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para mim, comenta se ficou com alguma dúvida e me siga lá no Instagram para mais conteúdo. Até a próxima!